no Clube de Champanhe a gente vai conversar com uma pessoa que é especialista no assunto televisão. O nosso entrevistado é Anselmo Prada, gerente de programação da RBS TV e da Rede Globo em Santa Catarina. Não saia daí que a gente volta já já. Até já. Clube de Champanhe. Anselmo, são quantos anos de televisão? Então, Adriana, lá se vão 29 anos. Eu completo 30 anos esse ano, né, de televisão. Assim, é uma carreira que às vezes eu olho para trás e penso assim, onde começou tudo isso, né? Por que começou assim? E como começou assim? Eu me lembro mais ou menos. Eu acho que foi em Blumenau que começou, não foi? Na verdade, antes de eu ir para Blumenau, eu comecei em Lages, na Serra Catarinense. Mas você é lagiano ou não? Não, eu sou nascido numa cidadezinha acima de Rio do Sul, chamada Trombudo Central. Sei. Uma cidade bem pequenininha, lá no Alto Vale do Itajaí. Uma cidade colonizada, a maioria italianos, mas também tem um pouco de alemães. Assim. Meu pai é italiano e a minha mãe é alemã. Depois a gente foi para Lages, aí eu fui estudar Direito em Caxias do Sul e tal. Queria ser o quê? Advogado, né? Na verdade, eu não queria ser advogado. Na verdade, eu estava indo para onde os amigos iam. Não entendeu? sabia o que queria da vida. Eu tinha uma turma de colégio e todo mundo resolveu ir para Caxias do Sul. Eu não queria me separar da turma, fui junto para Caxias. Aí depois um lá casou, outro desistiu, eu voltei. Nessa época estava sendo aberta uma vaga para repórter na sucursal da RBS em Lages. A primeira sucursal da rede fora de Florianópolis. E eu me candidatei, passei. No colégio eu fazia o jornal do colégio, no científico e tal. E as coisas foram evoluindo, assim. Eu, na verdade, nunca parei para pensar assim, eu quero ser jornalista, eu quero ser produtor de televisão. As coisas foram acontecendo espontaneamente, assim, Foram se encaixando e que daí foi uma oportunidade atrás da outra quando viu. Que ano foi isso? Peraí, que ano Foi era? 1979. Nossa, então você entrou na TV antes de mim ainda, porque eu me lembro de você como repórter em Blumenau. Sim, eu comecei com 17 anos. Nossa. Entendeu? Eu era um garoto, assim, atrevido, né? Porque estava querendo fazer coisas. Você tinha começado a faculdade de Direito? Já tinha começado. Eu, quando eu terminei lá a faculdade, que eu terminei o científico, eu estava com 17 anos. Passei no vestibular, eu comecei a estudar com 6 anos. Aí eu passei no vestibular e fui para Caxias do Sul. Aí eu voltei, aí em seguida comecei a trabalhar na RBS, não estudava. Aí fui para Blumenau, depois para Joinville, e depois eu fiz vestibular, quando eu já estava em Florianópolis. Na época, assim, o nosso diretor de jornalismo, o Ariel Botaro Filho, ele me trouxe então para Florianópolis e eu pude então fazer vestibular e mais tarde estudar e fazer a minha faculdade de jornalismo e aí começar a minha carreira aqui em Florianópolis, tal. Saí depois, fui fazer uma pós-graduação, fiz uma pós-graduação. Você fez aonde? No exterior? Em São Paulo. São Paulo? Em São Paulo, no Instituto Superior de São Paulo, em convênio com a Universidade de Navarra, na Espanha, assim. Que foi uma pós-graduação em gestão de conteúdo e pessoas, assim. E o mais eu aprendi com a vida, com a curiosidade, com as produtoras, com os colegas, com gente que faz televisão, perguntando, olhando, vendo filmes, vendo programas de TV, assistindo com TV a cabo, enfim, né? Sempre procurando me informar, assim, a respeito do que estava acontecendo, como é que as coisas podiam ser feitas, assim, e tal. Anselmo, e você não tem saudade de estar em frente das câmeras? Porque você atuava como jornalista, apresentador, repórter, e agora está completamente do outro lado, né? Eu vou te confessar uma coisa, Adriana, assim, várias pessoas disseram assim, você devia fazer TV, você devia apresentar um programa, você está na frente das câmeras, você tem desempenho, você tem raciocínio, você tem talento, essa coisa toda e tal. Mas eu não gosto. É mesmo? Eu não gosto de me ouvir, entendeu? Eu não gosto do tom da minha voz. Ai, você não sabe como a sua voz é boa de escutar. Você está completamente errado. Eu ouço a minha voz e eu sei assim, não combina isso com a televisão. E como é que tu falou agora que tu começou como repórter de rua, certo? Certo. E como é que foi esse pontapé de iniciativa, se tu já não gosta de câmera e nem... Mas na época eu era muito novinho e o ego falou mais alto, sabe, Nath? Daí eu me joguei e fui e tal. E aquela coisa assim, é legal aparecer,
Eu acho que é legal ser reconhecido, é bacana ser visto. Assim, eu acho maravilhoso que as pessoas sejam reconhecidas pelo seu talento, pela sua beleza, sabe, pelo que elas têm para oferecer. Eu acho legal isso. Mas, assim, não é só isso, né? Também, você pode ser reconhecido por outras coisas, né? Assim, né? E eu, na verdade, assim, não gostava de me ver, entendeu? E eu achava que o meu talento poderia ser melhor aplicado, melhor desenvolvido no bastidor. E achou certo, né? Porque hoje é o nosso gerente de programação da Rede Globo, gente, em Santa Catarina. E na verdade, assim, daí você vai me perguntar assim, mas então você conseguiu se projetar no bastidor, assim... Consegui, eu acho que eu consegui, assim, sabe? Acho que eu tenho um nome, tenho uma experiência, tenho um network, uma relação com as pessoas muito legal, assim, todos esses anos de profissão eu só construí relações, entendeu? Assim, as pessoas têm um carinho por mim, eu percebo isso de uma forma muito sincera, é verdade, assim, todo sabe? mundo gosta muito as pessoas me de recebem muito bem, sabe? Assim, então, assim, foi uma construção que eu acho, assim, não planejada e que aconteceu e que na minha carreira está dando certo. E agora, recentemente, como você acabou de citar, eu assumi uma função nova, que é a gerência de programação da RBS TV e da Rede Globo, que é totalmente novo, é uma coisa toda nova, assim. Eu saí do jornalismo diário e fui para a programação. Que era no Jornal do Almoço, mas a tua atuação maior ou... Não, do Jornal do Almoço, eu fui para a chefia de redação, na chefia de redação eu coordenava os conteúdos editoriais da RBS TV em Santa Catarina, mais focado no jornalismo. E o jornalismo, digamos assim, é uma parte da programação. Né? O jornalismo traz as suas ofertas para a programação, seus conteúdos são encaixados dentro da programação. A programação é o jornalismo, é a novela, é o futebol, é a linha de shows, é tudo. Né? Os comerciais, as campanhas institucionais e tal. Então, assim, eu estou me sentindo um universitário que acabou de fazer o TCC, apresentou, foi aprovado e está começando a profissão, tem que aprender tudo de novo. Agora, Anselmo, ótimo isso. Por que aqui na RBS tem tão pouco espaço para programação local? A Rede Globo não abre um espacinho a mais para, de repente, ter mais programação daqui? Você sabe, assim, Adri, que existe uma questão, assim, que eu acho que é muito importante, assim. E eu sempre defendi isso, sabe? Assim, eu acho que, assim, ter espaço e não fazer bem feito não adianta, sabe? Assim, não adianta você divulgar que você tem tanto de espaço, que você tem mais espaço, que você tem todo aquele espaço e você não tem a qualidade que o público espera, entendeu? Que você não tem o produto que chegue ao telespectador e renda a audiência. E depois é o seguinte, fazer televisão não é barato, fazer televisão é muito caro, entendeu? E fazer bem, com qualidade e que o telespectador goste, tem que ter muito cuidado. Então, assim, é preferível ter menos espaço e fazer com maior qualidade. E se a gente tem uma programação do nível que tem uma Rede Globo de televisão, então a gente tem que juntar isso tudo e saber aonde que a gente pode entrar ou não pode entrar. Mas a sua pergunta é muito legal, Adri, porque assim, nessa nova fase da programação da RBS TV e da Rede Globo, Nath, nós estamos tendo agora a oportunidade de quebrar esses paradigmas e assim, a partir do ano que vem, 2012, a gente já vai ter produtos novos na nossa programação, que são resultado dessa abertura de novos espaços. Mas esses novos espaços, como eu disse há pouco, eu reafirmo, tem que ser feito com qualidade, com competência, né? Então tem que pensar bem. Tipo, na programação aqui local, vai ser um pouquinho menos Rede Globo e mais RBS? Não, vai continuar sendo mais Rede Globo de televisão, que é a programação nacional, que é a programação de maior impacto e de maior peso, né? Mas assim, a gente vai ter condições de trabalhar mais com documentários, dramaturgia, enfim, desenvolvimento da produção audiovisual catarinense, que é o que a Rede Globo está propondo hoje, que a gente consiga desenvolver fora do eixo Rio-São Paulo espaços de programação que dê oportunidade para a formação de roteiristas, de atores, de iluminadores, de pessoas de fotografia, enfim, assim, é uma preocupação da rede hoje estabelecer que os novos produtos também estejam alinhados com essa proposta de desenvolvimento de polos audiovisuais nos estados. E nós sabemos aqui, tu sabe muito bem, que a gente tem muitas produtoras competentes aqui. Sim, e muitos talentos. Demais, um deles, aliás, acho que foi descoberto ou indicado por você, né? A gente entrevistou o Edson, que faz o Alô Comunidade, né? E ele, inclusive, comentou, não, quem me descobriu foi o Anselmo Prada. Tem que ter um olho bom, né, Anselmo, para de repente ver que naquela pessoa ali, aquela pessoa é promissora na televisão, né? E o Edson foi realmente uma grande descoberta, né? O Edson foi uma das coisas mais bacanas, assim, que eu acho que... Coisas não, né? Uma das pessoas mais bacanas
que eu visualizei que tinha um talento diferencial, um potencial enorme, assim. É um ser humano indescritível, de uma habilidade, de um carisma enormes, assim, e nós tínhamos a necessidade de ter uma pessoa que falasse das comunidades, saindo de dentro das comunidades. E mostrando o lado bom também, porque só se vê o lado ruim, né? E uma coisa que é diferente, assim, escalar um repórter que já existe dentro da emissora para ir lá mostrar a comunidade, ele vai levar um olhar de fora para a comunidade. E o Ed já é da comunidade, né? Exatamente. Então ele vive numa comunidade de periferia, ele tem os contatos daquela comunidade, ele sabe as coisas bacanas que acontecem lá dentro. Ele é respeitado lá dentro. Ele é admirado, ele é respeitado, ele é querido. E pensa como as pessoas que moram lá, né? Não é uma visão de fora, ele tem a... Ele pensa como as pessoas de lá, ele fala como as pessoas de lá, ele se comporta como as pessoas de lá, os gestos dele são de lá, a linguagem é de lá. Então, o que acontece? A comunidade se vê representada. Não é nós indo para as comunidades, é a comunidade vindo para dentro da televisão. Isso dá uma simbiose, uma empatia e dá um resultado muito legal. E assim, só para vocês terem uma ideia, a entrada do Edson, o Alô Comunidade, aos sábados dentro do Jornal do Almoço, aumentou, só o quadro dele aumentou em 7% o share de audiência no sábado. Olha que bacana. É muita coisa. Vocês sabem que cada ponto de audiência é um negócio... representa muito, representa né? muita Aumentou coisa, né? 7%. 7% só o quadro dele, assim. Você é muito assediado por pessoas que querem trabalhar lá? Sou bastante assediado, assim. E é normal que seja assim, né? Claro. Porque você é uma o canal aberta, né? Para abrir as portas, você. Então, assim, é o canal de acesso, entendeu? Assim, e eu faço questão que esse canal esteja sempre aberto, entendeu? Assim, que as pessoas possam conversar comigo, que elas possam se apresentar, que elas possam bater na porta e conversar e tal. Porque de uma conversa informal, pequena, pode surgir uma grande ideia, entendeu? De conversar 5 minutos com uma pessoa e pum, você perceber que ali tem um talento. O grande problema é aquilo que você falava há pouco, assim, falta espaço para tanto talento. Sim. Entendeu? Se eu pudesse, e se a RBS TV pudesse, assim, a gente poderia ter muito mais talentos ali. Mas é como eu digo, assim, tem que ter programação, tem que ter espaço para isso também tem produzir. a TV Com, né? Que é um espaço bacana, claro, também. A TV Com é uma oportunidade fantástica, assim. E a TV Com tem essa possibilidade de conversar mais com as pessoas, de abrir espaço, para trazer programas como o de vocês, que é um programa super bem aceito, que é um programa que, né, de sucesso e tal. Com duas mulheres lindas. Ô, Anselmo, e a tua passagem? Você não está mais ali na coordenação, enfim, do Jornal do Almoço, mas continua. Não, na geral, verdade, assim, eu agora, como eu estou com a programação, eu não tenho interferência nos conteúdos jornalísticos. Assim, é uma virada de foco, né? Eu vejo a programação como um todo. E aí o jornalismo tem seus responsáveis, né? Tem o seu diretor de jornalismo, o chefe de redação, os editores-chefes, que cuidam de toda a parte de conteúdo. Eu faço o quê? Olho para o programa, vejo se está bem encaixado, se está bonito, se não está, se o cenário está de acordo. Agora eu vou começar a cuidar mais da parte de figurino, sabe? Dos apresentadores e apresentadoras. Os apresentadores, todo mundo pergunta, eles ganham roupa, a televisão dá roupa para eles. Quem é que cuida disso atualmente? É você, então, que vai cuidar também dessa área? Né? Exatamente. Mas eu pretendo, assim, contratar a gente já tem uma estilista que faz as roupas, né? É comprado esse figurino e tal. E, assim, ano a ano vai se renovando. E eles vão também no seu guarda-roupa, introduzindo peças que eles mesmos compram e tal, né? E esse figurino vai se reabastecendo, assim, tal. Agora a ideia é a gente ter um consultor de estilo, né? Que é essa consultoria para atender e para cuidar disso e tal, para a gente melhorar o visual, inclusive, e tal, dos nossos Isso é bem importante, né? Muito importante, porque para cada jornal você tem que ter um figurino que fale com o telespectador. A ideia agora é introduzir o jeans, a camisa, entendeu? Para quê? Para que a linguagem visual fique mais próximo, se identifique mais com o telespectador do telespectador, tal, claro. assim, né? E para o ano que vem, assim, alguma grande novidade na RBS? Assim, mudanças de cenário? Não, mudanças de cenário não. A gente está pensando, assim, num projeto novo, que é assim, para substituir o Santa Catarina em Cena, aos sábados, ao meio-dia,
que é um projeto assim que ele é mais ligado à sustentabilidade, meio ambiente, mas que vai ter dramaturgia e que a ideia é assim, a criação de um condomínio fictício, né, onde more famílias da classe média, né, e nesse condomínio fictício moram famílias e essas famílias vão ter a cada episódio lições de como diminuir o custo de energia elétrica, de redução de gasto com água, aonde dispensar sua bateria de celular e suas pilhas, aonde, bacana. sabe assim? Nossa, a ideia é bárbara. É bem legal assim. Aí a ideia é que o síndico seja o ator e que seja um síndico não ranzinza, mas que seja um síndico bacana, bem-humorado, piadista Mas também e vai tal. ser meio tipo reality show, então, que vocês vão fazer gravar uma família ou não? Sim. O ator entra para dentro da vida da família. Ah, entendi. E aí ele tenta conscientizar a família e transformar a família para que a família aprenda a como ter lições de ecologia e sustentabilidade. Mas essa família vai ser criada por vocês? Vai ser montada por vocês? Ou vocês vão pegar uma família mesmo? A ideia é que as famílias, por e-mail, nos diga qual é o problema que tem e que ela gostaria de resolver na casa dela. A gente vai selecionando E o as ator histórias. visita essa família. E o ator visita essa família. E aí, para o público, vai parecer que essa família mora toda no mesmo condomínio. Ai, que bacana. É bem legal. Muito assim, bem legal. bolado. A gente está ainda elaborando o projeto assim e tal, mas há boas chances dele ir para cá. Anselmo, agora a gente quer saber de você. Eu sei que você gosta muito de viajar, né? Você andou viajando pelo mundo agora, não sei, esse ano foi para a Finlândia, é isso? Foi ano passado. Ano passado? Ano passado. Esse ano, em função da troca de função, eu tive que fazer vários treinamentos na Rede Globo, do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife. Foi uma seleção, assim, não cheguei lá na gerência de produção porque cheguei, entendeu? Teve uma seleção bastante rigorosa, a Globo é muito exigente, a RBS é exigente. Aí teve uma seleção bastante rigorosa que eu tive que passar por vários, digamos assim, treinamentos e aceites, né? E assim, então eu foquei muito nisso, assim, né? Inclusive quando eu estava de férias, eu suspendi uns dias das minhas férias, que eu ia viajar, cancelei tudo porque eu apostei nisso. Tem momentos que não adianta, né? É isso, né? Entendeu? Então, assim, agora eu vou deixar para viajar o ano que vem. Assim, mas, assim, se você me dissesse o que eu mais gosto de fazer na vida... É viajar. Meu maior investimento financeiro é viagem. Eu adoro viajar. Um lugar, tipo assim, que tu diria que as pessoas têm que conhecer. Poxa, tantos lugares, assim, eu acho que o Oriente é um dos lugares que eu acho que, assim, não dá para você deixar de ir, sabe? Assim, toda a Índia é totalmente diferente, assim, eu acho maravilhoso, assim. E eu gosto de viajar tanto para lugares turísticos, que você vai ver os pontos turísticos, como para lugares que não são turísticos, sabe? Assim, viagem para mim não tem essa coisa, sabe? Porque tem gente que gosta de viajar para coisas inusitadas, lugares inusitados. Tem gente que gosta mais para onde está o agito, a badalação, os endereços certos, famosos e tal. Tanto faz. Viajando, tá bom. Esse final de semana, por exemplo, eu fui num casamento, e eu acho legal, porque viagem também é isso. Claro. Às vezes você não precisa ir muito longe. Sim. Eu não conhecia a região dos vinhedos de Caxias do Sul. Ai, é maravilhoso. É lindo lá. E eu fui num casamento lá de uma canadense com um brasileiro. E a cerimônia foi uma cerimônia celta, uma cerimônia ao modo bem antigo, assim e tal. No topo da serra, lá em Bento Gonçalves, no meio dos vinhedos. Ai, que lindo. Aquilo era um pedação da Itália, que aquele casamento, uma decoração linda, tal assim. Parece que você não estava em lugar nenhum e estava num lugar totalmente diferente. Então, eu acho que viajar é isso, sabe? Assim, é você ter oportunidade de ver coisas diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, sabe? Comportamentos diferentes, assim, e tal. Eu acho que isso é o que me move, assim, E sabe? que lugar você pensa em conhecer agora, em 2012? Qual é o teu projeto? Então, assim, eu tenho esse meu amigo que mora na Suécia, na verdade, que eu fui conhecer a Finlândia, né? E a gente foi até lá em cima e tal. E eu tenho eu não conheço ainda a região do Egito, entendeu? Então eu não conheço aquela região lá. Então a minha ideia é ir para lá, assim. Agora também estou em dúvida, assim, também porque, assim, essa crise mundial que está aí, você não sabe assim, o que vai acontecer, entendeu? Assim, qual é o meu lugar para ir, se dá para ir, se não dá para ir. Você pensa, pô, a Grécia está lá vivendo literalmente uma tragédia grega, né? Na economia, essa coisa toda e tal. Então, assim, tem que esperar um pouco para ver como é que as coisas vão se alinhar e tal, para você ver para onde que você vai, assim, né? Eu gostaria, por exemplo, para os países árabes. É uma coisa que eu tenho na minha cabeça, assim, sabe? Assim,
como jornalista e como turista, assim. Que tipo Dubai, por exemplo, não? Não, assim, por exemplo, a Síria, sabe? Mas assim, acabou de ter uma revolução que mataram o presidente da Síria. Tá complicado viajar pelo mundo. Assim, meio louco, mas assim, eu gostaria de conhecer a faixa de Gaza. Não dá, mas sabe, eu adoraria poder estar nesses lugares, assim. Mas assim, eu acho que lá no futuro, breve, assim, tal, um dia eu vou conseguir lá. Um dia a gente vai ter um estado de paz e espírito que eu vou conseguir chegar nesses lugares. Sem Deus medo. te ouça. Sem medo, sem Anselmo, medo. você é papo para 5, Nossa, 6, você é 7 ótimo. programas. Obrigado, meninas. Sabe? Obrigado. Eu te adoro, sou tua Vocês são fã. umas delicadezas. Obrigada aqui pela tua presença. E viu? eu podia dizer uma coisa pra Nath? Tudo que você quiser. Não, Ai, porque meu assim, Deus. Ai, que medo. Não, assim, ó, a gente já tinha conversado uma vez ou duas, tal, já tinha se conhecido e tal. E lá, antes de começar a gravação, eu te falei isso, mas eu queria falar pro público de vocês, assim. Gente, a Nath é tudo aquilo Sabe que aquela hora vocês que tá na hora de ir imaginam. no banheiro, Ela é fazer xixi simpática, bem querida, rápido? humilde, espontânea. É uma beleza. Aí a Adri é minha amiga de muitos anos. Longa data. De longa data. Somos jornalistas Ai, que por até natureza, né? E muito obrigado pela oportunidade, Obrigada o carinho a de você vocês, por ter tá? vindo aqui. Adorei. Obrigado. Vamos fazer um fazer um brinde? brinde? Vamos fazer um brinde. Obrigada, Anselmo. Feliz 2012! Feliz 2012. Bom, e hoje a gente está usando roupas Da Triton, bolsas e sapatos da Arezzo. e brindando com o Chandon. E se você ainda não viu a nova revista do Clube do Champanhe, acesse www.clubedochampanhe.com.br, porque a revista está online no site do clube. Até semana que vem. Clube do Champanhe. Champanhe.